Bom, boa tarde, Henrique, obrigado. Matheus, obrigado também, FPA, pelo convite, em nome da Andressa e toda a equipe da FPA, e por ter a possibilidade de apresentar os dados dessa pesquisa que a gente elaborou com tanta atenção, carinho, dedicação, e que levamos tanto tempo para conseguir chegar para finalizar esse relatório. Então, a gente está muito feliz de poder apresentar aqui para vocês. E estou muito feliz também de compartilhar a mesa aqui com um grande parceiro, mas também um grande amigo, o Matheus. Então, fico muito feliz de também estar aqui nessa mesa ao lado dele, ao lado de Rick. Então, obrigado mesmo. Se você puder colocar, por gentileza, isso, obrigado. Bom, primeiro eu vou me apresentar. 2h38, ok. Eu sou William Habermann, eu sou diretor de projetos na Fundação Friedrich Ebert Brasil, mais conhecida como FES, Fezita, Fezinha, como vocês quiserem. Somos uma fundação irmã da FPA, acho que para tentar explicar muito rapidamente para quem não conhece, a FES é a FPA da Alemanha, mas do Partido Social Democrata da Alemanha. A gente é uma fundação política ligada à social-democracia alemã. O nosso financiamento vem do Ministério de Cooperação Internacional da Alemanha, e a gente atua no Brasil já há 49 anos e vamos completar 50 anos de atuação no Brasil no ano que vem. Então vai ser um ano de muita análise, de muito debate, mas também um ano, claro, de muita preparação também para o que vai ser o embate eleitoral e a disputa eleitoral para o ano que vem, mas também um ano de comemoração desses 50 anos de atuação em prol do fortalecimento da democracia, da justiça social, do fortalecimento dos sindicatos e dos movimentos sociais. E acho que é importante só citar muito rápido aqui, para quem talvez não acompanha, a FES, ela tenta, e eu acho que a gente consegue, na medida do que é possível também, está sempre muito próximo com a juventude do PT. A juventude do PT se não uma das, porque a gente tem o PT e tem a FPA, então a gente pode colocar tudo na mesma linha. Um dos principais parceiros da FES, a gente constrói, bom, desde que a JPT se tornou JPT, mas desde antes também, né, de organização da juventude brasileira, do Partido dos Trabalhadores e dos movimentos sociais progressistas e de esquerda. Então, é uma grande honra estar aqui também nesse momento do Congresso Nacional da Juventude do PT. No momento, vocês vão debater os grandes desafios que vocês têm daqui para frente, que não vão ser poucos. Os secretários municipais, estaduais foram eleitos, vocês vão sair daqui com uma nova secretária, imagino que uma secretária nacional, que vai ter o desafio de aglutinar essas demandas dessas juventudes, que são muitas, né? Então, vocês vão sair daqui com grandes desafios, já vêm, né? Carregam os desafios há muito tempo, mas o ano que vem não vai ser um ano simples e fácil de disputa, como nunca foi, mas a tendência é de pior e de complicação, né? Mas chegando aqui para o tema, eu vou apresentar muito rapidamente para vocês, tentar pelo menos, os principais resultados dessa pesquisa que se chama Juventudes, um Desafio Pendente, que é essa daqui que está aqui na minha mão. Eu, infelizmente, não consegui trazer exemplares para todo mundo, mas eu trouxe os cartões postais que tem o QR Code para acessar a publicação, o PDF, né, no nosso site. Mas se por algum acaso vocês também têm interesse em receber a publicação física, podem escrever ou para o e-mail da FES, eu posso depois passar para a Nádia ou para alguém, ou vocês podem escrever para mim também diretamente. Eu não tenho meu e-mail aqui, esse é mais fácil para anotar. Meu nome é william.habermann@fes.de. Depois eu vejo como mandar, se vocês quiserem a gente pode enviar, talvez para os diretórios, como vocês acharem que faz mais sentido. E aqui também tem o QR Code para acessar. E o que é essa pesquisa, né? A gente chama, né, de Juventudes, Desafio Pendente, uma análise sobre democracia, participação e posicionamento político das juventudes no Brasil. Essa foi uma pesquisa que a gente fez para tentar entender o que sentem, como pensam e quais são as motivações das juventudes da América Latina e do Caribe. Por quê? Porque a gente fez essa pesquisa em 14 países da América Latina e do Caribe. A gente fez uma pesquisa com 22 mil jovens desses 14 países da América Latina, entre 15 e 35 anos. Eu estou um pouco perdido aqui, porque eu tenho duas telas para mudar. Aqui são as autoras que fazem parte dessa construção, que é a Elisa Guaraná, talvez alguns de vocês não conhecer, a Severine Macedo, certamente conhecem, a Olivia Pérez e eu. E a gente se debruçou sobre esses dados por 1 ano e meio, mais ou menos. Na verdade, é um processo que vem já de 2 anos e meio de construção,
mas desde que recebemos os dados, a gente trabalhou com eles por volta de 1 ano e meio para conseguir chegar com o relatório. E o que a gente tentou foi levantar dados, informações sólidas. Tentou não, acho que a gente conseguiu. Informações sólidas e atualizadas sobre a participação, os posicionamentos e as demandas políticas das juventudes na região, mas aqui eu vou trazer os dados de Brasil. Tá? Eu vou pular aqui, que vocês vão ver. E só rapidamente, eu vou passar para vocês a metodologia que eu acho que é importante, para vocês entenderem também de que momento essa imagem diz respeito, né, e quais desafios eram naquele momento. Só para avisar, para contar para vocês, né, esse processo foi elaborado em colaboração com os 14 escritórios da FES, nesses 14 países que estão envolvidos na pesquisa, e um diálogo com um painel composto por jovens e especialistas. Então, a gente teve colegas também, a Nádia, Matheus e outros colegas da JPT, estiveram também junto com a gente para poder analisar esse questionário. A pesquisa foi feita pela YouGov nos 14 países, é uma empresa internacional de tecnologia, como IBGE, Ipsos aqui no Brasil. E essa pesquisa foi feita com jovens entre 15 e 35 anos, nesses 14 países. A amostra regional foi de 21.847 jovens, e a amostra do Brasil foi de 2.024 jovens. É importante citar que é uma pesquisa quantitativa e que essa pesquisa saiu a campo entre janeiro e fevereiro de 2024. Então, a pesquisa que ela tem uma imagem daquele momento. São dados ainda muito atuais, mas é importante que isso seja levado em consideração quando a gente avaliar esses dados também. Aqui a distribuição amostral entre o Brasil, dos 2.024 jovens que fizeram parte da pesquisa, aqui, né? Oh, meu Deus, só para vocês verem. E a metodologia foi de painéis web, todos os entrevistados deram seu consentimento e os jovens entre 15 e 17 anos participaram com o consentimento dos pais. É importante também citar só que os dados sobre trabalho são dados de jovens a partir de 18 anos. Tá? E é importante também citar que essa pesquisa tem representatividade nacional e não regional. Então, todos os dados dos 14 países estão disponíveis no site, que é juventudesfes.org. E lá a gente tem os dados dos 14 países e é possível analisar uma tendência, né? Qual a tendência qual a tendência do posicionamento político dos jovens da América Latina. A gente não consegue dizer que X% de jovens da América Latina se posicionam ao centro ou à direita, mas sim há uma tendência. Tá? O questionário foi dividido em 5 eixos, que é a condição de vida dos jovens, visão sobre política, os principais problemas do país, visão da democracia e posicionamento sobre as principais causas políticas, formas e motivações para a participação na política, e uso do tempo, uso de tecnologia e acesso à informação. Claro que eu não vou conseguir trazer aqui todos os dados, mas eu tentei selecionar os principais que eu acho que faziam mais sentido para esse momento. Começando com alguns dados sobre a condição juvenil no Brasil. Eu não sei se vai dar para ver tudo aqui, mas coisas muito específicas, né? O que a gente tem na pesquisa que ela acolheu é que a gente tem jovens que estão majoritariamente satisfeitos com a sua vida no particular. Eles expressam, né, um nível de satisfação maior com a sua vida pessoal, né? 68% de jovens estão satisfeitos com a sua vida pessoal, os jovens estão satisfeitos com as suas relações afetivas, com os seus ciclos de amigos e a relação com a sua família, mas insatisfeitos com o privado, né? Eles estão insatisfeitos com a sua situação econômica, insatisfeitos de alguma forma ou não tão satisfeitos com a situação geral do país, e estão relativamente não tão satisfeitos também com a saúde e a educação recebidas. E um outro dado que eu acho que dialoga também um pouco com o que o Matheus trouxe, que é em relação ao trabalho. Desses jovens, 36% disseram ter um trabalho estável, 14% tem um trabalho temporário, e 36% também não tem trabalho, mas está procurando um, e 11% não tem trabalho e não está procurando um. Aqui tem uma diferença também entre homens e mulheres. É possível ver que homens têm mais acesso a trabalhos estáveis do que mulheres, e quando a gente vem com os dados de raça e etnia, a gente vê que os jovens e as jovens brancas também têm mais acesso a um trabalho estável do que os jovens e as jovens pretas, pardas, amarelas e indígenas. E outro elemento que eu acho que a gente também colheu é que há sim emprego, há trabalho, mas com que condições, né? Desses jovens que disseram ter trabalho, 46% deles trabalham com período integral com todos os benefícios de lei,
9% no período integral, mas sem os benefícios estabelecidos por lei, 16% meio período, 7% por horas, 11% com seu próprio empreendimento, e depois diminuindo com freelancer, trabalhos ocasionais e trabalhos em plataformas, né? Porém, mesmo com essa insatisfação no privado, mesmo com não necessariamente um acesso pleno ao trabalho com todos os direitos, esses jovens veem um futuro melhor. Então, acho que isso também um pouco dialoga, e isso também dialoga com resultados de outras pesquisas que foram feitas anos anteriores. De modo geral, a juventude tem uma esperança e uma expectativa de um futuro melhor. Isso é uma das coisas também que as mobiliza, que as movimenta e que também as fazem sair de casa e procurar um emprego e modificar a sua vida. Então, isso é um elemento que eu acho que é importante para ser citado. O outro ponto que a gente queria trazer são os resultados de jovens sobre visões sobre o Brasil, né? Qual o papel do Estado e das políticas públicas? E aqui eu acho que a gente começa a pensar um pouco quais são os desafios e o que a gente consegue pensar para a mobilização dessas juventudes para o próximo ano. Aqui a gente perguntou quais são os principais problemas que afetam as juventudes no Brasil. Para 61% dessas juventudes, eles puderam escolher mais do que um, tá? A pobreza, o desemprego e a falta de acesso a direitos, seguido de o consumo de drogas, com 45%, depois corrupção, crime organizado e insegurança, que a gente pode, de alguma forma, colocar eles no mesmo elemento de insegurança e acesso à segurança nos seus países, né? Então, a gente pode observar que há uma preocupação muito grande com a qualidade de vida, com os direitos sociais, com a qualidade da sua vida através de políticas de emprego, políticas sociais. E quando a gente faz esse recorte com gênero, as mulheres indicam ainda mais pobreza, mas também colocam a violência de gênero como um tema de grande preocupação e que as afeta grandemente. E um pouco para tentar colher também essa questão sobre segurança, que a gente já sabia que seria um tema complexo, a gente fez uma pergunta específica, e essa é uma pergunta que tem só no relatório de Brasil, porque a gente tinha também 5 perguntas por cada país, e a gente fez algumas perguntas sobre segurança pública. Eu não vou conseguir passar sobre todas, mas o que a gente consegue ver aqui é que a visão da juventude sobre segurança pública é complexo, né? E contraditório em alguns elementos. De um lado, há uma adesão a propostas punitivistas, então a gente tem aqui 70% de jovens que acreditam que os menores de idade que cometem crimes devem ser julgados como adultos, ponto. Pouco mais positivo é que esse dado eu sei que já baixou, e também que é menor, e já era menor do que o que sai no Datafolha da população em geral, que é por volta de 84%, que é a discussão sobre maioridade penal. Tem também a questão aqui sobre a violência dos criminosos justifica uma ação violenta dos policiais. Isso é um resultado que é meio a meio entre esses jovens. E ainda que eles tenham visões punitivistas e um pouco mais complexas sobre segurança, eles também reconhecem medidas estruturais e mais progressistas, como a importância de policiais não atuar, que não deveriam atuar na política, né? Tá ali, na verdade, tem é indiferente para 34%, mas quem concorda totalmente concorda, chega aí a 38%. Não é muito, mas eu acho que é razoável. E também o tema de educação e formação profissional dos agentes de segurança pública contribuem para a diminuição da violência. Então, eles entendem que os agentes de segurança pública devem ser formados e devem passar por um processo formativo também para que isso diminua a violência, o PRONASSE, tudo isso também acho que demonstra a importância dessas políticas, né? E aqui uma outra pergunta, depois da pergunta sobre os problemas, a gente perguntou quais são os principais temas que deveriam ser abordados pelas políticas públicas destinadas a jovens em seus países. E a primeira delas, com a grande maioria, é política de emprego, que é um pouco também o que o Matheus trouxe aqui. Essa juventude quer trabalho, ela precisa de trabalho, e ela quer trabalho com qualidade, ela quer trabalho com o qual ela tenha tempo para poder acessar a cultura, acessar o lazer, acessar a educação. Em segundo lugar, a gente tem políticas sociais e de bem-estar social. Depois vem as políticas para a segurança cidadã, políticas de segurança pública, progressistas de alguma forma, ou não, e depois políticas de moradia também. Depois a gente meio ambiente, tecnologia, nutrição, tem vários outros elementos, mas as 3 principais são políticas de emprego, políticas sociais e políticas de segurança cidadã. E aqui eu vou trazer um dado que
é um pouco mais assustador, talvez, mas que eu acho que é necessário, é necessário para a gente poder entender os desafios do próximo momento, que é o posicionamento político e ideológico desses jovens. E um dado, eu não trouxe aqui, mas o Brasil, dentre os 14 países, foi o país no qual os jovens mais se posicionaram à extrema-direita de todos os países da América Latina que foram estudados. Então, a gente tem aqui 17% de jovens que se posicionam cristalizados com a extrema-direita, 21% direita e centro-direita, 44% centro, 14% esquerda e centro-esquerda e 4% extrema-esquerda. A gente pode dizer que a grande maioria dos jovens se posicionam ao centro, mas a gente precisa entender o que é esse centro também, né? As juventudes foram necessárias e importantes para a eleição do Lula em 2022, mas a gente sabe também que muitos vereadores, deputados, senadores de extrema-direita foram eleitos, e o voto jovem também fez parte disso. E a gente também percebe que o que é o centro hoje no Brasil, ele tem se tensionado cada vez mais para a direita. Então, a gente tem um desafio muito grande para, de fato, entender se esses jovens se colocaram como centro. São jovens que ou não entendem qual é, de fato, o posicionamento político deles, ou tem a ver com a sua apatia em relação à política e se colocam no centro como algo que é, talvez, indiferente a. De qualquer forma, são jovens que a gente tem condições de disputar. Não são poucos jovens, são 44% de jovens que a gente tem condições de disputar. Inclusive, talvez os 21% de jovens que estão entre centro-direita. Eu não sei exatamente aqui, eu precisaria ver o nível que deu em centro-direita, mas que a gente conseguiria também disputar. Eu vou correr, Rick. Então eu vou ter que pular um. Alguns elementos positivos para a gente poder também ver com um pouco mais de alegria. A grande maioria desses jovens entendem que a democracia é preferível que qualquer outra forma de governo. Então eles defendem a democracia e entendem a democracia como um caminho. Porém, também acreditam que a democracia pode funcionar sem partidos políticos, que é questionável. Tem uma parcela de jovens que concordam, mas é pouco, que tanto faz um regime democrático ou não democrático. A gente tem aí 19% de jovens, mas 32% que discordam e 32%, são 64% que discordam totalmente de que tanto faz. Então, são jovens que acreditam na democracia e defendem ela. Mas, para 36%, um governo militar pode ser uma opção viável em casos de crise, e 58% acreditam que o líder forte melhora os problemas do que partidos ou instituições. Alguns dados positivos também sobre visões sobre direitos e papel do Estado. Esses dados mostram uma ampla concordância entre os jovens sobre a importância de um Estado ativo na garantia de direitos e na promoção de políticas públicas. Então, 86% consideram prioridade a oferta de educação e saúde gratuitas, 85% destacam proteção ao meio ambiente, 75% defendem o direito à autonomia territorial das comunidades indígenas, 71% apoiam a regulação das tecnologias. Também fiquei sabendo que esse dado é um pouco maior hoje do que era, de outras pesquisas, né? 60% dos jovens acreditam que deve haver redistribuição de riqueza por meio de taxação dos mais ricos. E esse, eu acho que dá para pular. E sobre gênero e o papel do Estado no reconhecimento dos direitos, né? 66% apoiam a liberdade de orientação sexual e identidade de gênero, 58% aceitam um casamento entre pessoas do mesmo sexo, 59% concordam que as pessoas transgênero devem ter acesso a cuidados de saúde relacionados à afirmação de gênero, 56% veem a educação sexual integral como prioritária, e 63% defendem que imigrantes tenham os mesmos direitos que cidadãos nacionais. E o tema aqui é sempre tensão em todas as pesquisas, que somente 33% de jovens acreditam que o aborto deve ser legalizado. Faltou aqui a palavra aborto, mas esse 33% diz respeito à legalização do aborto. E só para fechar, eu não vou conseguir chegar nos dados de acesso à informação, tem uma questão em relação à confiança dos jovens nas instituições. Algumas coisas interessantes e outras um pouco mais preocupantes. As universidades e os meios de comunicação são as instituições que os jovens, no caso da universidade, a instituição que os jovens mais confiam, seguidos de meios de comunicação e depois as igrejas. E as instituições que eles menos confiam são os partidos políticos, o poder legislativo, a presidência e os influencers e youtubers. Acho que isso também é um ponto interessante para poder entender também de que forma esses jovens estão acessando informação e conteúdo político nas redes sociais.
E aqui o interesse por política também, tem uma diferença entre o total e os jovens de classes média e alta, classe média e classe baixa, muito baixa. Deixa eu só ver. Tá. E só para fechar, muito rápido, eu já bati meu tempo, né? Tá. Tá bom. Aqui a gente fez uma pergunta sobre quais são os tipos de organização e causas pelas quais os jovens militam. O maior, que tem maior proximidade, e eu acho que dialoga principalmente com os 27% de jovens que estão com posicionamento de direita e extrema-direita, é o tema de movimento pela vida e pela família. Está aqui como maioria, mas é um bloco que ele se fixa no tema conservador aqui. Depois a gente tem 22% que se focam, né, no cuidado com o meio ambiente, mudança climática e defesa dos territórios. Depois tem direitos das juventudes, 15%, direito das pessoas negras, movimentos antirracistas, 13%, feminismo e gênero, direitos digitais. E também 19% que não fazem, né, não militam em alguma causa, mas têm interesse em fazer. E 16% de jovens que não fazem e não têm interesse algum em militar. E aqui um pouco qual é a forma de participação na política. De modo geral, a forma de participação dos jovens é uma forma muito mais passiva do que ativa. Eles costumam usar redes sociais, eles comentam, eles curtem, mas dificilmente eles vão sair para as ruas, o que não necessariamente é ruim. A gente tem aqui 10% de jovens que disseram já participar de manifestações e protestos, mas 25% disseram que não, mas que fariam. Né? E 65% que não e não faria, mas a gente tem aqui pensar também que 25% desses jovens que têm interesse em fazer não é pouca coisa. A gente consegue colocar esses jovens na rua, mesmo jovens que não estão mobilizados nos partidos políticos e movimentos sociais. E para fechar, eu vou ser bem rápido nos meios de comunicação e acesso a dados. Eu acho que o principal é esse aqui, que é um pouco também o que o Matheus trouxe sobre o uso das redes sociais para temas políticos. Eu não vou fazer um por um. De modo geral, os jovens acham que eles não usam redes sociais para temas políticos. Somente o verde aqui é os jovens que usam quando quer se manifestar ou reclamar para algo em relação à política. O laranja, jovens que usam as redes sociais para quando buscam informações sobre temas políticos. Amarelo, quem usa rede social, mas não para temas políticos. E rosa, quem não tem rede social. Uma discussão que a gente fez internamente é muitos desses jovens têm uma aversão, uma apatia, de certa maneira, à política, mas eles acham que eles não estão fazendo política, eles acham que eles não estão acessando política via sociais, mas eles estão. Eu acho que é um pouco também como a gente tensiona os desafios daqui para frente, de um lado, colocando os principais desafios que esses jovens colocaram para a gente, que é pobreza, política de emprego, política de segurança pública, mas como a gente também consegue captar a narrativa. Né? A disputa do ideário social para o próximo ano não vai ser algo corriqueiro. Assim. A gente já observou o uso das redes sociais de forma muito complexa. A inteligência artificial já esteve presente nas últimas eleições, mas eu acho que agora, para as próximas eleições, a situação vai ser muito mais complicada. Então, a gente precisa pensar e coordenar uma narrativa que dialogue com esses jovens e que traga os jovens para o nosso lado. Os jovens eles querem políticas sociais, os jovens eles querem emprego, e esses jovens acreditam no papel do Estado. Então, a gente precisa retomar o que foi esse processo todo pela soberania do Brasil, pela soberania do nosso Estado, porque eu acho que é algo que vai mobilizar essa juventude. Ela entende a importância, ela quer ter acesso, mas necessariamente ela consegue acessar. Então, desculpa a correria, os dados estão aqui, fico à disposição também para apresentar e para conversar em outros momentos. A pesquisa está disponível no site juventudefes.org, está também no nosso site, e se quiserem o relatório físico, só escrever para a gente envia para vocês também. Obrigado.